Você chegou aqui porque, no fundo, quer que hoje seja diferente. Não diferente porque tudo vai mudar lá fora, mas porque algo pode mudar dentro de você agora. E é exatamente isso que já começa a acontecer. Enquanto você ouve essas palavras, seu corpo pode começar a perceber uma sensação simples e rara. A sensação de que o dia não precisa ser pesado. Respire fundo agora, inspire devagar pelo nariz, segure por um instante e solte lentamente pela boca. Ao soltar o ar, permita que o corpo entenda uma coisa importante. Você não está atrasada para o seu próprio dia. Muitas pessoas começam amanhã já se preparando para aguentar. Apertam o corpo, aceleram a mente e chamam isso de rotina. Mas um dia extraordinário não começa com pressa, começa com presença. Talvez você tenha acordado com pensamentos, listas, preocupações ou aquela sensação silenciosa de tenho muita coisa pela frente. E tudo bem, nada aqui precisa ser resolvido agora, porque nos próximos minutos você vai perceber algo diferente. O dia não precisa ser controlado para fluir melhor. Existe um erro que quase todo mundo comete logo cedo e que faz o dia já nascer cansado. Um erro tão comum que parece normal. E é justamente sobre isso que você vai começar a perceber daqui a pouco. Por agora, apenas permita que o corpo desacelere um pouco mais. Sinta o apoio onde você está. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. Você não precisa fazer força para que o dia hoje seja extraordinário. Você só precisa não se abandonar logo cedo. E se você ficar aqui comigo, vai entender por que os dias que fluem melhor não são os dias mais cheios, mas os dias em que a gente começa alinhada por dentro. Respire mais uma vez, porque o que estamos construindo agora não é motivação passageira. É o estado interno que muda a forma como o dia inteiro responde a você. E isso já começou. Agora, lembra de um dia comum, um dia que começou sem grandes expectativas. Talvez você tenha acordado pensando, vai ser só mais um dia. E mesmo assim, algo foi diferente. Você estava um pouco mais presente, um pouco menos reativa, um pouco mais inteira. E o dia fluiu melhor. Não porque tudo deu certo, mas porque você estava mais alinhada consigo. O seu corpo já viveu isso. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Dias extraordinários não nascem de agendas perfeitas. Eles nascem do estado interno com o qual você começa. O erro fatal da maioria das pessoas é tentar melhorar o dia mudando tudo do lado de fora. Mais controle, mais cobrança, mais expectativa. E quanto mais fazem isso,
mais o dia pesa. Daqui a pouco, você vai perceber o ponto exato em que esse peso começa e, principalmente, o que muda quando você deixa de entrar no dia em modo de sobrevivência. Fica comigo. Agora, deixa essa ideia virar imagem. Imagina o seu dia como um caminho à sua frente, não longo, não pesado, apenas um caminho que começa agora. Percebe que ele não está fechado, ele está se abrindo conforme você avança. Visualiza uma luz clara, branco-dourada, não vindo do céu, mas surgindo de dentro de você e tocando o chão à sua frente. Cada passo que você imagina não exige esforço, ele só acontece. E repara numa coisa curiosa, o dia responde diferente quando você não entra tensa. As situações ainda vão existir, as tarefas também, mas existe um ponto do dia em que você normalmente se perde de si, um momento específico. Daqui a pouco, você vai reconhecer qual é esse ponto e o que faz com que ele deixe de te puxar para baixo. Por enquanto, fica com a sensação de caminhar sem antecipar peso. Só presença. Continua comigo. E se você precisa potencializar todo o desenvolvimento adquirido nesse canal, no primeiro comentário deste vídeo tem alguns links que vão te ajudar nesse processo. Agora vamos trazer isso para o movimento real do dia, porque o dia vai pedir coisas, vai puxar atenção, vai acelerar em alguns momentos e normalmente é aí que você se perde de si. Você começa a responder rápido demais, respira curto, aperta o corpo para dar conta. E o dia que poderia fluir fica pesado. Então faz algo simples, muito simples. Agora mesmo, sinta o apoio do corpo onde você está. Se estiver sentada, sente o peso no assento. Se estiver em pé, sente os pés tocando o chão, sem mudar nada, apenas reconheça o apoio. Respira mais uma vez, bem lenta, não força. Deixe o corpo fazer. Percebe o alívio sutil que aparece, mas aqui vem a superação. Isso vai se repetir hoje, em uma mensagem, em uma tarefa, em uma conversa. E cada vez que isso acontecer, você não precisa sair do lugar nem parar o que está fazendo. Você volta para esse ponto interno. Apoio, respiração, presença. E cada vez que você faz isso, o dia responde um pouco melhor. Menos resistência, menos desgaste. Você segue, mas não se perde. E é assim que um dia comum começa a se tornar extraordinário. Agora, traga isso para a sua vida real, porque você não quer um dia extraordinário cheio de feitos grandiosos. Você quer um dia em que não se perca de si,
Não se abandone no meio do caminho, não termine exausta por dentro. Você sente quando o dia começa a pesar. É naquele momento em que você se antecipa demais, em que tenta dar conta de tudo sozinha, em que aperta o corpo e chama isso de foco. E o que você deseja de verdade é atravessar o dia com mais clareza, mais gentileza consigo, mais presença no que faz. É isso que você está construindo aqui. Hoje, um dia extraordinário não é um dia sem problemas. É um dia em que você permanece inteira mesmo quando algo exige de você. É um dia em que você lembra que pode voltar para o apoio, para a respiração, para esse estado interno sempre que precisar. Leva isso com você agora, não como tarefa, mas como base, porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o resto se organiza melhor ao redor. E aos poucos você percebe, o extraordinário não estava no dia, estava em como você escolheu estar nele. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente. Com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue, vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba
que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente, com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente,
com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado. Ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente, com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado. Ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo,
do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente, com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente, com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário.
E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente. Com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue, vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente.
com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente. Com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo,
do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente, com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue, vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente, com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue, vivendo um dia extraordinário.
E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente. Com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia. Sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente.
com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente, com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo,
do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba que agiu diferente, com mais clareza, com mais calma, com mais você. Porque quando você começa o dia alinhada por dentro, o extraordinário não precisa ser buscado, ele acontece nos detalhes. E você pode deixar essa sensação de presença te acompanhar ao longo do dia, sem esforço, sem cobrança, sabendo que cada passo já faz parte da transformação. E enquanto isso acontece, no ritmo certo, do seu jeito, você simplesmente segue vivendo um dia extraordinário. E enquanto você continua ouvindo, perceba que não precisa fazer nada especial para que algo comece a se reorganizar por dentro. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você permite. Você pode notar que existe uma parte sua que já sabe como viver o dia com mais presença, mesmo que você não tenha percebido antes. E é interessante como, ao simplesmente ouvir essas palavras, o corpo pode começar a escolher respostas diferentes, no tempo certo, do jeito certo para você. Algumas pessoas percebem que ficam mais centradas sem entender exatamente como. Outras apenas sentem uma firmeza tranquila surgindo, como se algo dissesse por dentro: eu estou aqui. E você não precisa decidir agora o que vai mudar hoje. Apenas deixe que o dia revele isso aos poucos. Talvez em algum momento comum, respondendo alguém, resolvendo algo simples, você perceba